Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo, mais uma vez, trazendo coisa legal de inteligência artificial para você. Olha só, hoje nós estamos aqui novamente no ConfUI para falar hoje sobre Upscale. Como ampliar uma imagem e ter um resultado com qualidade, tá bom? Deixa eu só recordar você, né, que no meu canal existe uma playlist aqui, no Tio Wilmo AI, né? Tem uma playlist que fala só sobre ConfUI, desde a instalação até os comandos básicos, tá bom? E é importante você assistir essa playlist para você se situar aqui no que nós vamos aprender hoje, tá? Quando você abre o ConfUI aí pela primeira vez ou instala, ele oferece um chamado Workflow, que é um fluxo de trabalho. Ele trabalha com esses nozinhos, né, intercalando aqui vários nozinhos que a gente chama, e eles são sempre conectados um pelo outro. Tudo começa com a busca de um checkpoint, como você pode ver aqui, no exemplo que foi dado. Ele busca uma conexão com um nó para esse model, ou seja, ele tem três necessidades de conexões. O model tem que conectar num nó chamado keysampler. Você pode ver que tem model aqui, e eles se conectam. Ó. Tá vendo? Se conecta assim. Então é só segurar e esticar. E o clip, ele se conecta a dois nós, um para o prompt positivo e outro para o prompt negativo. O VAE, que é o terceiro nozinho, ele se conecta com um nó chamado VAE Decode, que vai decodificar a sua imagem e tudo que você está pedindo aqui dentro do seu prompt. O keysampler é o principal, então vamos dizer assim, não vamos chamar nenhum de principal, vai? Vamos chamar que esse cara aqui é o cérebro do Stable Diffusion, que é onde está o modelo, né? Ou seja, da geração de imagem. Aqui está o cérebro, onde foi feito o treinamento, a especialização do modelo. Você faz a sua chamada, protege com um prompt negativo para não vir coisas que você não quer, ou seja, as indesejáveis ficam no prompt negativo. Você estabelece o tamanho da imagem que você quer gerar nesse nozinho chamado Empty Latent Image, conecta ele aqui como Latent Image, e aí depois que você tem todos os nozinhos conectados aqui, do prompt positivo, do negativo, do modelo, do tamanho da imagem, o keysampler vai ter algumas opções para você definir, deixar no aleatório o seed ou fixar o seed se quiser. Tem os passos, que é o steps aqui. Normalmente, dependendo do modelo que você está usando, pode usar até pouquíssimos steps, como é o caso dos Lightnings, né, que começam ali com 2, 4 steps, já resolve a questão. Num XL comum, né, num Stable Diffusion Excel comum, a gente costuma deixar em 20 steps. O CFG Scale, que pode variar de 1 a muito, até 15, se eu não me engano, é o limite. Você pode colocar 1, 2, quando você estiver usando um Lightning. Aqui, normalmente, a gente deixa entre 7 e 8, quando está usando um Excel normal. Aqui tem os vários samplers, muito popular esse DPM++ 2M, no Scheduler Carras, tá bom? E o denoise, quando você está começando a gerar uma imagem agora, você vai manter em 1.0, que é o máximo de criatividade aí para gerar. No final você encerra a partir do VAE Decode, ou seja, você pega o latent, cola aqui, ó, e o VAE Decode vai ter o VAE conectado desde o modelo escolhido e toda essa decodificação aqui vem do latent para samples, levando o resultado para uma imagem. Basicamente, o ConfUI ele precisa dessas configurações que são muito parecidas ou se não idênticas às usadas no Automatic 1111, só que naquela interface diferenciada que ele tem lá. Aqui tudo funciona através de nozinhos. Bom, para o treinamento de hoje, que tem a ver com upscaling, nós vamos usar um modelo, ou melhor, um workflow diferente, mais sofisticado. Então eu vou fechar esse aqui e nós vamos brincar aqui, ó, nesse workflow. Ele tem as mesmas coisas assim, padrão, né, que precisam ser adicionadas, como o checkpoint, e nós escolhemos neste caso um SDXL Samaritan. Esse modelo, eu já falei em vídeo anterior, ele é especializado em geração de imagens para cartoon. Muito bom mesmo, tá? Você não precisa fazer nada no prompt, é só citar um personagem qualquer, não precisa citar que é cartoon, nada. Só vai colocando o seu prompt ali e ele vai gerar uma imagem muito engraçada no estilo cartoon para você. Quem gosta de cartoon, como eu, faz isso. Aí tem o negativo aqui, você coloca o que você quiser, faz as conexões no keysampler, conforme já falei aí no começo, e aí depois começa a nossa brincadeira do upscaler, que vem a partir da imagem gerada originalmente, tá? Então, qual é a imagem original? É como se você estivesse arrastando aqui, tá? E gerando uma preview de uma imagenzinha. Mas depois da imagenzinha normal, que é essa daqui, a primeira, né? Sem nenhum efeito ainda, sem nenhum upscale, você tem esse resultado. Mas quem olha numa distância média, assim, não consegue detectar a diferença entre eles, tá? Numa primeira leitura aqui, você olha assim e fala, mas qual é a diferença, né? Não estou enxergando claramente.
Mas quando você usa uns nozinhos que eu vou te explicar quais são aqui, você vai perceber a diferença quando você amplia a imagem. Bom, o nó que eu estou usando, ele se chama Image Comparer RG3, ou seja, ele pega uma imagem desde o original normal, compara com uma imagem que sofreu um upscaler básico, e aí você vai conseguir nesse nó aqui, ó, detectar a diferença entre elas, ó. Você dá para ver que uma é bem quadriculada e a outra tem esse espécie de blur, né? Dando à imagem uma ideia de que você ampliou o tamanho da imagem, diminuindo assim o efeito quadriculado da imagem, tá certo? Basicamente esse é o upscale comum, mas como você pode ver aqui, ó, nos detalhes, vou abrir mais aqui para você olhar o dente da personagem, ele só fez isso basicamente. Agora, quando você de fato aplica um modelo de upscale, que é essa versão que a gente vai falar para você já já, aí já é diferente. Aí você já realmente amplia os horizontes. Então vamos mostrar aqui a diferença aqui no dente, ó. Enquanto um só faz o blur, esse dá nitidez à imagem, tá? E dependendo do modelo da imagem, fica mais claro ainda. Vamos ver aqui no óculos, por exemplo. Olha só como vai ganhando qualidade a imagem, ó. Não é só meter um blur na imagem, é você realmente definir a imagem, né? Deixar ela bem definida. E aí o que acontece? Eu vou explicar aqui agora cada um dos três, tá? E como que eu cheguei nesse slider aqui, né, que faz essa comparação, vou te explicar também aqui. Primeiro de tudo, a primeira imagem, ela é simplesmente uma preview, tá? Que eu fiz, essa primeira nada mais é do que esticar esse cursorzinho e fazer uma preview de imagem. O que a gente fez aqui? Primeiro, eu troquei o nome aqui dessa preview, onde está escrito preview, eu personalizei o nome. Como é que você faz isso? Você clica em cima do nó, entra em title e escreve o que você quiser. Ele vai trocar esse nome aqui que está escrito Preview Image por um nome que você define. Então eu fiz isso para as previews das três opções que eu estou gerando, para que eu pudesse comparar e saber do que eu estou falando. Então eu vou ter uma normal, um Upscaler Basic e um Upscaler usando modelo. Vamos falar primeiro sobre Upscaler Basic. Tudo que eu preciso é um nó chamado Upscale Image By, ou seja, você faz aquele esquema, dá duplo clique, Upscale, vai escrevendo aqui, ó, e aí você vai falar, achar o Image By. Tudo que você tem a fazer é buscar desde o VAE, passar por esse nó e gerar uma preview. Bom, outra coisa que eu fiz aqui, justamente para usar lá embaixo nos sliders de comparação, eu usei um outro nozinho chamado Set, que é muito útil para você também dar uma, vamos dizer assim, dar um nome para um nó, que ele possa ser usado com o seu parceiro Get. Então você tem o Set e o Get, são dois nozinhos. Vou clicar duas vezes aqui, ó, Set e Get. Quando você usa o set, é como se tivesse dado um nome, uma identidade para aquele nó, para que o get consiga identificá-lo e puxá-lo para uma outra posição dentro do seu workflow. No caso aqui, ó, você pode ver que eu usei get o normal, ou seja, pegue lá o normal e traga para cá. Traz a imagem que você gerou através do set normal e traga também a imagem que você gerou através do Upscaler Basic. E é muito interessante você usar o set. Portanto, um pouquinho antes de gerar a sua imagem, você usa o set. E a gente dá nome ao set da mesma forma. Você clica aqui, title, e dá um nome para ele, e aí ele vai ficar gravado dentro aqui do ConfUI para ser usado através do get. Então, set é como se você desse um batismo para o bicho. E o get é para ir buscar ele em outro lugar, já que ele é batizado agora, tá bom? Então existe uma diferença entre dar um nomezinho apenas aqui à imagem, ou seja, o preview da imagem, mas o set é que realmente faz o sistema entender que essa imagem se chama normal, tá? Então é assim que faz. Quer que eu mostre aqui como é que faz? Ó, fazer um igual a esse aqui, só que usando um set aqui, ó. Set. Aí obviamente você tem que ter uma imagem para conectar a ele, né? Mas você dando o set aqui, ó, tendo uma imagem, ó, você clica aqui. Aí ele já entendeu que é o set de uma imagem. Aí tudo que você tem que fazer é trocar o nome. Vem aqui no botão direito do mouse, title, e dá um nome específico para ele aqui trocando, ok? Basicamente é isso, e depois você descarrega o danadinho numa preview de imagem, tá bom? Normal, sem problema, tá bom? É só depois conectar aqui a uma preview de imagem. Ok, então vou tirar o set daqui, que eu já tenho o set para cada uma delas. Está conectada a preview da imagem e fechamos a questão. Beleza. Cada um deles vai ter o próprio set aqui, tá? Agora vamos lá. O segundo eu já expliquei. Basta baixar o Upscaler By e colocar aqui no set, conectando no set. Você pode ver que tudo vem do VAE, tá vendo? Todas estão vindo do mesmo VAE. O que é o VAE? É o decoder
que entendeu o nosso prompt, usou o nosso modelo, passou para o Keysampler. Esse é o VAE Decode, tá? Ele consegue alimentar N imagens com N padrões, né, diferentes. E aí, no caso, eu já tenho aqui explicado para você o normal, que é só gerar a imagem, e o segundo, que sofreu um upscaler comum. O upscaler comum, ou básico, que nós chamamos aqui, ele usa métodos aqui, né? Então, esses métodos aqui eu usei o nearest exact, o que significa em inglês muito próximo da exatidão. Tem outras opções aqui, mas eu recomendo você deixar nesse para esse exercício que nós estamos fazendo. A segunda opção dele é o tamanho, quantas vezes você vai aumentar a sua imagem. No caso, eu aumentei 4 vezes. E você pode ir mudando esse slider aqui para outros padrões, tá? E para isso eu vou mostrar um outro nozinho muito legal, tá? Onde você pega aqui, ó, e estabelece o tamanho da imagem, ou seja, você lê através desse nozinho aqui. Então eu coloquei aqui, ó, para deixar separadinho, tá? Deixar solto aqui, não está conectado no nó principal. Get, você pega o normal, pega um Get Image Size, conecta aqui, e aí ele vai te dar os tamanhos, o tamanho da imagem, né? A medida dela, no caso original 768/512, que é o original que eu coloquei desde aqui, ó. 512/768, largura e altura. Tá vendo aqui? Ó, mesma coisa. Largura e altura, tá? Eu só não dei os detalhes aqui, então é importante aqui também renomear aqui pra gente saber que é largura e altura, tá? Isso aqui sempre você pode fazer, ó. Entrar no título e ó, você vê que ele chama de height aqui já, esse aqui é a altura. Então você pode colocar em português, às vezes, para você identificar, tá bom? É mais por conta disso, tá? Que mais que nós temos aqui? A terceira opção, ó, você viu que eu coloquei, quando eu aumentei 4 vezes a imagem na segunda opção, é 768 vezes 4 dá 3072 e 512 vezes 4 dá 2048. Portanto, essa imagem do meio aqui ela é 4 vezes maior que essa daqui, tá? Só crescimento, né? Agora nós vamos mostrar para você como se faz um modelo. Load Upscale Model, é esse aí que nós precisamos. Então, Load, aí você vai Upscale Model, tá vendo? Quando você clica nesse, automaticamente ele permite você escolher uma geração, tá vendo esse cara aqui? Ó, igualzinho, tá? Uma N possíveis tipos de geradores de upscale, ou seja, de modelos de upscale. Para você baixar modelos de upscale, a gente tem algumas fontes, tá? Eu vou dar uma aqui para você, que é o Open Model, vou deixar o link na descrição para você baixar os. Esse aqui é mais organizadinho, tá? São modelos, é um site que é só para upscale aqui, na realidade, e ele quebra aqui por tipos que funcionam melhor, assim, conforme a geração da imagem que você está fazendo. No caso, meu Cartoon, né? Se você clicar aqui Cartoon, ó, vai ter vários dedicados a essa finalidade, tá? Não precisa necessariamente ser assim, mas esses aqui são mais dedicados a esse padrão aí de upscale, ou seja, são modelos úteis para você usar. Também pode usar a Civit AI para isso, que é esse outro site. Mas tudo que você tem que fazer aqui é em modelos, ir aqui nos filtros e escolher a opção Upscaler. E aí você escolhe. Aqui ele vai te dar uma lista também de Upscaler para você usar, tá certo? São duas opções aí, o Civit AI e o Open Models DB. São opções aqui para você baixar modelos de Upscale. E aí o que você vai fazer? Uma vez baixados os modelos, tem um lugar certinho, né, dentro do seu ConfUI. Você vai na pasta onde você instalou os modelos do ConfUI, vai procurar a pastinha Upscale Models e colar esses modelos aqui quando você baixar. Recomendo que todos eles, ou pelo menos os recomendados, tenham finalização ou sufixo PTH. Alguns deles, quando você baixa, eles vêm como PT, então é recomendável que você acrescente o H aqui, tá bom? A maior parte deles já vem com PTH, mas se não vier, você faz isso aí, vai dar certo. Então você tem aqui o seu nozinho de buscar modelo, e quando você estica, ele sugere que você coloque um carinha aqui que é o Upscale Image Using Model. Então é só fazer isso, tá? Upscale with Model, é esse nome aqui, ó, tá? Quando você clica nele, ele faz assim, ó, clica esse e sai um modelo igual esse aqui, ou seja, um nozinho igual esse que eu tenho ali. Uma vez ele criou esse carinha aqui, você conecta também lá o VAE, igual conectei todos os outros, e já pode gerar a sua imagem, que é o que eu estou fazendo aqui. Como eu passo sempre por um caminho antes de definição, então existe um outro upscale aqui que chama Upscale Image, tá? Quando você clica aqui, ó, deixa eu ver se ele já permite, não. Aí você tem que escolher um modelo, um Add Node com esse padrão. Então,
Vamos procurar um image by aqui, ó, igual esse aqui, para poder definir o tamanho. Então, duplo clique, upscale, e tem um image by. Quando você clica em image by, ele abre aqui a opção para você definir a escala do modelo que você quer colocar, que é esse carinha aqui. Então são 3 passinhos, né? Primeiro você pega o modelo, já baixou os modelos lá, já tem na pastinha todos, então você pode escolher um. Toda vez que você baixar o modelo, não esquece de dar um refresh, senão ele não vai estar listado aqui, tá? Deu um refresh, ele vai aparecer listado ali. Se conecta a um Upscale Image Model. Sempre que você estica, ele já dá essa opção. Passa por um Image By, só para você definir quantas vezes você quer aumentar. Lembrando que alguns modelos, ele já vem de padrão 4 vezes o tamanho original. Então, se você colocar 1 aqui, ele aumenta já 4 vezes. Se você coloca 2, ele aumenta a imagem 8 vezes, tá? E esse aumento não é um aumento simples como foi feito no básico. Ele trabalha a sua imagem, tá? Ele faz um serviço otimizado na imagem. E aí, nesse caso aqui, como eu coloquei 2 vezes 4, né? Porque o original dele é 4, ele levou a imagem 8 vezes o tamanho original. Então, veja só, você tem uma imagem 8 vezes maior e otimizada, não foi só uma ampliação. E é por isso que quando você vem aqui, como ela trabalhou com o modelo, ela tem uma qualidade otimizada, não é só diminuir os quadradinhos, tá? Ela aumenta mesmo a qualidade, fica muito legal. Quando você olha detalhes como cabelos, ela sempre otimiza, tá? A imagem. Diminui o blur, aumenta realmente a qualidade da imagem. Essa imagem, portanto, ela está 8 vezes maior do que a original e com melhora de qualidade, tá bom? Eu só estiquei mais uma vez ela aqui para salvar a imagem, porque todas essas aqui são preview de imagens, tá? E essa daqui é salvando mesmo a imagem, que às vezes eu dou a sorte de achar uma imagem bacaninha, né? Deixa eu ver se eu dar um curate, que toda vez que você quer gerar uma nova imagem aqui, eu deixei no randômico aqui, ó, ele vai gerar uma velhinha diferente aqui para nós. Vamos aguardar aqui, ó, ele já está nessa posição. Lembrando que toda vez, tanto no Automatic Level 11 como no ConfUI, toda vez que você escolhe, acaba de escolher o modelo, ele leva um tempinho para processar o modelo e depois ele anda mais rápido. Aí, no meu caso, como eu já rodei uma vez, ele já está no Key Sampler aqui e seguindo para os próximos passos dos nós. Eu gosto muito do ConfUI porque ele vai mostrando cada nozinho passando. Alguns ele passa bem rápido, outros ele tem o processamento e demonstra aqui, ó, que está processando. Ó, pulou para esse. Aí ele começa a pular, ó. Ele está nesse momento no VAE, Decode, está fazendo a decodificação da imagem, já pulou, já gerou outras imagens aqui, tanto na padrão quanto na imagem já sofrendo primeiras upscale, mas ó, quando cai no modelo ele faz o processamento aqui. Então ele está usando o modelo e processando para ele chegar na imagem final aqui. Agora já pulou para cá, ó, já trouxe. Essa imagem aqui, como o dente tem uma divisãozinha, você vai ver melhor lá embaixo agora o resultado que nós chegamos aqui. Vou começar por aquela que só tira o quadriculado. Ó, vamos lá, uma imagem quadriculada e uma imagem melhorada porque reduziu o quadriculado, mas ela só colocou uma espécie de blur na imagem, né? Você pode ver que os dentes continuam ali unidos aqui no meio, como se não tivesse uma separação entre os dentes. Agora vamos ver aqui, ó, num upscaler de verdade. Então vou ampliar bem a imagem para você ver a diferença. Olha só como já dá para ver as divisões dos dentes, tá vendo? É isso que eu explico, que eu chamo para você, ó, de diferença entre um upscale usando o modelo e um upscale só de diminuição do quadriculado, né, que é o básico, padrão. Então nesse vídeo aqui você aprendeu bastante aqui, tá? Bom, lembrando, esse aqui, ó, é um nozinho que chama-se Image Comparer. É importante você saber que para ter acesso a todos esses nós aqui que eu citei neste tutorial, eu vou deixar para você o meu workflow, um link aí na descrição para você usar esse workflow. E toda vez que você entra com o workflow que o seu ConfUI não tem os nós à disposição, eles vão ficar vermelhos, tá? Pedindo para que você faça uma atualização dos seus nós. E como é que faz isso? Você vai precisar vir no Manager e entrar aqui, ó, Install Missing Nodes, Custom Nodes. Então, assim, a hora que você clicar esse botão, todos os nós que estiverem vermelhos, né, sinalizando ali que você não tem um nó para gerar essas opções que eu dei aí no meu workflow, aí ele vai passar a funcionar depois que você der um restart aí no seu ConfUI. Algumas vezes você tem que literalmente fechar a página, fechar o CMD, né, e voltar e abrir novamente o seu ConfUI para ele funcionar perfeitamente, tá bom? Então, no vídeo de hoje falamos sobre o Upscaler e, obviamente, perdendo o medo dos nós do ConfUI, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!